Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então esse vai ser o segundo vídeo, né, aqui do canal. Ele basicamente vou aplicar algumas demonstrações, né, de como que funciona na prática e teoricamente uma exploração, tá? Tanto numa rede interna de uma empresa, ou numa rede externa, né, quais são os passos que você faz, tá? Porém, né, nesse vídeo eu vim abordar um pouco mais sobre o assunto de overflow, tá? Isso é um assunto que já é debatido há muito tempo, porém ele afeta várias aplicações hoje em dia ainda, tá? O que que é um overflow, né? Antes de eu explicar o que que é overflow, eu vou mostrar o lab que a gente tem aqui, tá? Então aqui a gente tem uma máquina Debian, tá? É uma máquina Debian simples. E aqui do outro lado a gente tem uma máquina Windows, tá? Uma máquina Windows 10 atualizada. Perfeito? Uh, então vamos ao o que é o overflow, tá? O overflow, ele de uma forma explícita, tá? É não tô lendo nenhum texto, nada, eu tô só explicando o que acontece. Quando você cria uma aplicação, seja ela local ou web, um buffer overflow, ou o famoso overflow, é conhecido quando você define uma variável, tá, no seu código, e essa variável ela tem um tamanho específico, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de um overflow. Digamos que eu tenho o meu código, tá? Você não precisa entender diretamente de programação para entender o que é um overflow, tá? Uh, então, pense comigo, você tem uma variável e o nome dessa variável é nome, tá? Ela vai esperar o nome de alguém ou alguma coisa. E essa variável ela suporta 60 caracteres, tá? Então, no seu programa lá, o que você vai fazer é pedir para o usuário, né, digitar o nome, né, seja o nome de uma pessoa ou objeto, como eu disse. Porém, você não faz uma verificação do tamanho da string que o usuário digitou. Por exemplo, ele digitou Carlos Eduardo Vieira, tranquilo, não vai passar de 60 caracteres. Porém, se ele insere lá 100 caracteres, no momento em que você tenta alocar esses 100 caracteres na variável que suporta somente 60, nesse momento acontece um overflow, porque a variável ela não consegue guardar todos esses dados dentro dela, e isso ocorre onde a aplicação trava. Então você não consegue guardar todos esses dados que o usuário digitou na tela dentro da memória, tá? Então você não consegue alocar isso na memória. Então ele dá um overflow, tá? Bom, no caso, por que eu estou falando disso? Eu quero fazer uma demonstração na prática para vocês de um overflow, tá? E como que você ganha acesso, né? Numa máquina que tem uma aplicação que está com esse problema de overflow, tá? Vou ensinar o passo a passo aqui certinho para vocês entenderem como é que funciona todo esse processo, tá? A aula vai ficar um pouquinho extensa, mas vamos lá. Então, durante um CTF, tava jogando um CTF e nesse CTF eles me davam esse executável aqui, tá? O nome dele é brainpan, né? .ez. Então, esse executável, quando você abre ele, vamos até abrir ele aqui já para mostrar para vocês. Ele faz bind, tá? Bom, para você que não entende muito de rede, né, e de como funciona a estrutura, né, de um computador, esse programa ele abre uma porta no computador, tá? A porta é um meio de comunicação entre dois computadores. Por exemplo, quando você tá lá no seu computador e você acessa um site, tá? O seu computador se comunicou com uma porta lá do servidor do site, tá? Isso é uma porta de uma forma bem explícita, só para você entender. Para quem já entende, já sacou a ideia. No caso, quando eu executo esse brainpan, ele faz bind, então ele fala, ele nessa máquina Windows aqui, ele abre uma porta, o número dessa porta, como ele diz aqui, é 9999, tá? Então ele fica escutando e esperando alguém se conectar. Porém, eu não sei se ele é um servidor web, se ele vai me dar uma página, se ele é um servidor FTP, o servidor do que ele é, tá? Mas a gente vai fazer um teste nesse executável aqui. E eu recomendo também, depois eu vou disponibilizar, logicamente, esse .ez. E eu também recomendo vocês utilizarem o Immunity Debugger, tá? Então a gente vai usar ele para a gente acompanhar a aplicação, né? Controlar todo o processo de overflow, identificação, né?
desse problema, dessa vulnerabilidade nessa aplicação, a gente vai usar o Immunity Debugger, tá? Então recomendo vocês terem ele. Para um teste inicial, como ele diz aqui, que ele está fazendo bind na porta 9999, vamos só, a gente só precisa pegar o IP dessa máquina Windows aqui, pra gente lá do Debian se conectar, né, nessa máquina através dessa porta ali, tá? Então pra gente pegar o IP no Windows, né, acredito que vocês saibam, é o ipconfig, né? Então assim a gente consegue pegar o IP de uma máquina Windows, IP local, né, IP da rede local. No caso, essas duas máquinas, uma está conectada no Wi-Fi, outra no cabo, mas isso é indiferente, tá? Elas estão na mesma rede. Então aqui a gente tem o endereço IPv4, né, que é o endereço IP dessa máquina. Então, o 92.168.15.173, tá? 92.168.15.173, perfeito. Então a gente deixa executando aqui, a gente volta para o nosso Debian e vamos fazer um teste, né? Para a gente fazer um teste de conexão, você pode fazer de várias formas, tá? Você pode usar até o net, né? Informar a porta que você quer testar e testar. Porém, eu gosto de usar uma ferramenta, o nome dessa ferramenta é Netcat, ou Ncat, ou NC, como você quiser chamar, tá? Essa ferramenta, basicamente, ela é usada para fazer testes, né, de conexão, seja TCP ou DP. Na verdade, ela é um canivete suíço, tá? Então, com ela você consegue fazer escaneamento de portas abertas numa máquina, mas esse não é o nosso intuito aqui, tá? A gente só quer testar se realmente a máquina Windows lá está fazendo bind naquela porta, tá? Então a gente vai fazer um teste de conexão. Netcat e o IP da máquina que a gente quer se conectar, então 192.168.15.173, e a porta que a gente quer se conectar, que é a porta 9.999. Tá? Então quando a gente se conecta, olha que interessante, ele trouxe uma resposta pra gente, tá? Então ele apareceu BrainPan, né, o nome do executável lá. Bem-vindo ao BrainPan, né? Welcome to BrainPan. Insira a senha. Então ele pede para você inserir uma senha. Vamos colocar, por exemplo, uma senha chamada senha. E ele aparece acesso negado. Então não é essa senha, obviamente, né? Porém ele não fecha, ele fechou a nossa conexão depois que a gente errou a senha, tá? Então vamos fazer o que a gente podia fazer, né? Mas não é esse o intuito da aula. É tentar fazer um brute force e adivinhar a senha, né? Então consistiria a gente ficar testando, né, várias senhas até o programa aceitar uma senha que funcionasse. Só que como eu disse no começo do vídeo, nosso intuito é testar overflow. Então a gente acredita que quando ele lê a senha aqui, ele armazena numa variável, tá? E provavelmente essa variável deve ter um limite de tamanho. Então o que a gente pode fazer é tentar executar vários A's, por exemplo, né? Eu sempre gosto de testar com A, não sei porquê, mas eu sempre gosto de testar com A, e ver se ele trava. Isso ele ainda não travou, isso aqui tem mais provavelmente de 20, né? Então não travou. Então pra gente fazer um teste mais apurado, e uma coisa que é interessante, ele mostra tudo que você faz aqui, ó, ele cria um logzinho, tá? Então aqui nesse log ele informa tudo que você digitou, a senha, a SD, os nossos As, tá? Perfeito. Então tudo que a gente mandar ele vai exibir ali. Pra gente fazer um teste, eu vou criar um script, tá? Você pode usar a linguagem que você quiser, tá? Eu gosto de usar Python porque é mais fácil para mim fazer as conexões, tá? Se você quiser aprender Python, eu deixo alguns links aqui nas descrições para vocês. Tenho colegas que têm cursos muito bons de Python, tá? Tá, vamos lá. Eu vou criar uma pasta aqui, no Linux o mkdir cria pasta, né? Então vamos dar o mkdir aula 1, tá? Aula 1. Então vamos entrar aqui nessa pasta da aula. E a gente vai criar um arquivo chamado fuzzing, tá? Então nano, vou colocar só como fuzz mesmo, tá? Então nesse arquivo aqui, a gente vai escrever um código, tá? Uma ferramenta, onde ela vai ficar se conectando no Windows ali e ficar enviando vários caracteres, tá? Então, por exemplo, na primeira tentativa ele vai enviar 100 As, na segunda tentativa 200, na terceira 300, e assim por diante até a gente ver se a aplicação trava ou se ela não trava, tá? Então, pra gente começar, eu vou definir o header do meu script aqui, porque mesmo ele não precisava de extensão, mas eu vou colocar um header dele, tá? Então eu vou colocar, para ele pegar o Python que eu estou usando no meu ambiente, né? Por isso que eu defini userenv Python. Então ele pega o Python que eu estou usando no momento e vamos começar a codar esse script, tá? Então eu vou importar uma biblioteca do Python chamada socket, que é usada para fazer conexões, né? A gente vai fazer algo bem parecido com o Netcat ali, tá? Só que um pouquinho mais automatizado, né?
Eu vou criar uma variável chamada sock. Nessa variável eu vou falar que ela é um objeto de socket. Então, a partir dessa variável vou conseguir se conectar numa máquina, receber informações e enviar informações. Então, para a gente criar essa variável como socket, a gente fala que chama a função socket da classe socket, que é a lib que a gente portou aqui em cima, tá? E a gente define os parâmetros dessa função, tá? Que é o afnet e o sockstring. São os dois parâmetros necessários para ele iniciar essa conexão, tá? Agora aqui no sock eu preciso informar aonde eu vou me conectar, tá? Então quando eu falo socket.connect, eu vou falar qual máquina que eu vou me conectar. Então a máquina que eu vou me conectar é 192.168.15.173. Depois das aspas a gente informa o número da porta. E o número da porta que a gente vai estar testando é a 9999, tá? Opa, tem um 9 a mais. Então aqui a gente estabelece uma conexão, tá? Isso aqui é um código bem limpo, só para vocês entenderem como é que funciona, né, essa conexão. Só para a gente iniciar esse teste legal, eu só vou receber a resposta, porque quando a gente se conectou com o Netcat ali, a gente percebeu que ele envia uma resposta para a gente pedindo a senha, né? Então só vamos ver se a gente consegue exibir esse texto na tela, tá? Então para a gente receber alguma informação, eu vou criar uma variável chamada data. Em Python eu não preciso falar o tipo da variável, pode parecer um pouco estranho, né? Mas não preciso falar se ela é int, se ela é string, eu só simplesmente defino a variável. Então a variável data vai conter o resultado, né, que o programa lá mandar pra gente. Então para a gente receber o resultado, tem uma função chamada recv, tá? Então essa função ela te transmite para dentro de uma variável, né, o que foi enviado dentro dessa conexão estabelecida. Para isso a gente vai receber os primeiros 1024 bytes que ela enviar, que já é o suficiente. E para a gente exibir na tela, então eu vou dar um print data. Então o print data ele vai exibir o conteúdo na tela. Então vamos fazer um teste aqui. Sim. Vou executar direto aqui sem dar permissão mesmo. Então se eu dar um Python fuzz, né, é para ele exibir na tela a mesma coisa que a gente fez com o Netcat. Vamos ver se ele funciona. Funcionou, perfeito. Então o que aconteceu aqui foi o seguinte, ele se conectou igual o Netcat que a gente fez, porém não enviou nada, né? Então ele se conectou e não enviou nada. Perfeito. E aqui a gente também não fechou a conexão. E sempre quando você abrir uma conexão é importante você fechar. Então socket.close, tá? Então você abriu uma conexão, você fecha ela. Perfeito? Agora a gente vai fazer um teste de envio, tá? A gente vai enviar um dado aleatório e receber a resposta do servidor de novo. Então a gente vai enviar uma senha e receber a resposta, se ele vai exibir access deny, né? Acesso negado igual ele exibiu ali, tá? Então para a gente enviar algum dado, a gente tem duas formas. No socket a gente tem duas funções, o send e o sendAll, tá? O send ele envia com os bytes de uma forma limitada. O sendAll ele envia todos os bytes que você informar. Então é importante a gente usar o sendAll, tá? Eu vou criar uma variável chamada buffer. A gente vai usá-la mais pra frente. Esse buffer eu vou colocar dentro dele 20 As, tá? 20 letras As. Então, basicamente eu falei que buffer tem A vezes 20. Isso aqui vai colocar nessa variável buffer a 20 As seguidos, tá? E a gente envia aqui o buffer, né? Que são esses 20 As. Só pra gente ver se ele funciona, tá? Aí a gente recebe, por exemplo, mais uma informação, data 2, vou dar o nome dessa variável. E a gente recebe novamente a resposta do servidor, tá? Vou receber os primeiros 1024 bytes e vamos dar um print data 2. Tem que dar um espaço aqui, perfeito. Então, em todo esse processo, a gente se conectou, recebeu a resposta, enviou a senha e exibimos o resultado na tela, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, a gente faz um Python fuzzy, a gente recebeu a conexão, enviou a senha, os nossos 20 As, e a gente recebeu aqui agora embaixo um acesso negado vindo do servidor. Então se a gente dá uma olhada aqui, ele chegou nossos 20 As aqui seguidos, beleza? Então 20 bytes que foram copiados para o buffer do nosso servidor aqui. Então agora a gente precisa criar um laço até que ele trave aquela aplicação, tá? Então vamos modificar um pouco esse código, tá? Eu vou deixar ele um pouquinho mais enxuto aqui para ficar mais visível pra gente, tá? Então eu vou criar um while, que é um laço de repetição
no Python, tá? Eu vou criar duas variáveis aqui em cima, tá? A variável buffer, ela vai sair daqui, eu vou definir ela aqui em cima, pode até ser como buff, e ela vai, por enquanto, vai ter os mesmos parâmetros, tá? 20as. Aqui eu vou fazer um laço infinito, tá? Eu já explico pra vocês por que eu vou fazer esse laço infinito aqui, tá bom? Então eu vou criar uma variável também, uma variável contador, tá? Contador, eu vou definir ele como 1, tá? Só pra gente fazer um teste, tá? Inicialmente, na verdade, não vai precisar desse 20 aqui não, tá? Eu vou falar, enquanto o contador for menor que 500, você continua executando isso aqui, tá? E quando o contador for, eu tenho que identar, porque o Python ele não executa se não tiver bem identado a aplicação, tá? Então por isso que eu tenho que ficar dando esses tabs aqui. Então, quando ele for maior, né, ou igual a 500, ele vai parar esse fuzzing, tá? Então quando ele parar, eu quero que ele exiba na tela pra mim, tá? Como um fim fuzz. Só exibe isso e sai do programa. Perfeito. Enquanto isso, ele vai continuar se conectando e fechando conexões. Aqui segue a mesma ideia. Aqui, eu vou deixar aqui por enquanto, tá? Só pra gente ter essa ideia aqui. E aqui no nosso contador a gente coloca um contador. A gente precisa incrementar, né? Senão ele nunca vai parar esse loop, tá? Então o contador é igual a ele mesmo, tá? Quando você coloca mais e igual, você fala que contador é igual a contador mais alguma coisa. No caso eu vou colocar contador mais 50, tá? Então eu já explico toda essa lógica aqui. Vamos só terminar de codar ele aqui. Então aqui a gente vai passar buff, tá? Então basicamente o que vai acontecer vai ser isso aqui. Então buff vai ser igual a... Vou definir ela como buffer aqui, buff, vezes o número do contador, tá? Então o que vai acontecer aqui? Vamos só terminar aqui, perfeito. Vou explicar agora. Então a gente tem uma variável aqui em cima, buff, tá? Que ela tem um A ali dentro dela, a gente tem um contador, e que a gente tem um laço de repetição infinito, tá? Esse laço de repetição ele vai continuar até que o contador seja menor que 500, ou seja, menor que 500 bytes. Então, para a gente começar, a gente vai enviar 500 bytes lá para a aplicação para ver se ela trava, tá? Se não der, a gente aumenta. Então a gente faz a conexão na máquina aqui a gente recebe os dados dela, a gente exibe os dados na tela. A gente cria uma variável chamada buffer e fala que buff, o nosso A, vezes contador. Então o contador, como ele está incrementando sempre, ele sempre está alterando o valor dele, porque a gente coloca aqui, tá? Então ele sempre vai alterando o valor dentro do loop, perfeito? Então, na primeira vez que ele passar, ele vai falar, o contador é igual a 51, porque o valor inicial dele é 1, né? Então, o contador é igual a 51, então ele vai mandar 51 As. Na segunda vez que ele fazer esse loop, ele vai estar com 101 As, então ele vai enviar 101 As, na segunda vez 151 As, na terceira vez 201 As e assim por diante, tá? Então a gente vai enviar essa sequência para a aplicação para ver se ela trava lá pra gente, tá? E a gente fica recebendo a resposta aqui para ver se ele trava, se em algum momento se ele para de responder em algum momento, tá? Então a gente salva aqui e vamos rodar isso aqui, ver se ele está com algum erro, né? E vamos rodar. Não definido true, na verdade precisa de um T maiúsculo nesse true aqui, tá? Então pro Python interpretar direito, você precisa colocar um T maiúsculo no true e no false, tá? Nos valores booleanos, né? Então a gente roda de novo e ele tá, acredito eu, rodando, né? Vamos ver se ele tá fazendo alguma coisa. Não, não tá fazendo nada não. Então Python fuzz, então dá pra gente fechar aqui. Aí ele ficou esperando receber alguma coisa da aplicação lá. Tá, então a gente fecha a aplicação e abre ela de novo aqui. Então a gente fecha aqui e executa ela novamente. Então agora ela está rodando aqui. E a gente tenta fazer essa conexão aqui. Ó, perfeito. Então ele executou, né, todas essas vezes, enviando, e todas elas retornaram, né, acesso negado, tá? Então a gente pode ver que ela não travou, né, com os nossos 500 bytes, né? No caso ele chegou a 451 bytes, né, como eu havia dito, né, 50 e 50, então ele chegou em 451 e mesmo assim a aplicação não travou, tá? Então pra gente fazer um teste melhor e mais apurado, a gente vai aumentar aquele valor lá agora, tá? Então, em vez de 500, vamos mudar ele aqui para 800.
pode ser 800 ou pode ser 1000, tá? Vou colocar como 1000, perfeito. Então a gente vai executar isso 1000 vezes para ver se a aplicação ela trava com essas 1000 vezes, tá? Então Python fuzz, vamos ver se ele enviou lá para a aplicação. Não, ele não enviou, a gente vai ter que fechar ela de novo, porque ele não conseguiu se conectar. Então ele ficou aguardando uma resposta dela. Então a gente fecha aqui e inicia ela de novo. Então agora ela está fazendo o bind novamente aqui. E a gente vai tentar fazer ela travar essa aplicação, tá? A gente está enviando os bytes. Ou não. Bom, ele está fazendo o bind ali, mas a gente não está conseguindo se conectar lá na máquina. Vamos fazer um teste. Etiquete 192.1008.15.173. Opa, 173, porta 9999. Realmente a gente não está recebendo nenhum dado lá do executável, tá? Então ele deve estar com algum tipo de problema. Opa. Foi? Foi, perfeito. Vamos ver, acesso negado. Tá, ok. Então era só um tempo de espera ali. Então perfeito, vamos executar o nosso fuzzing aqui. Ó, ele travou e não deu fim, né? Provavelmente a aplicação ela deve ter travado ali, como exibiu na outra tela aqui. Bem, parou de funcionar. Então a gente conseguiu fazer um overflow nessa aplicação. E uma coisa muito interessante ali, ó. Se eu fechar aqui, ele vai fechar a aplicação. Então por isso eu não vou clicar em fechar por enquanto. Se a gente ver aqui, ele conseguiu copiar até 551 bytes. E depois disso ele travou, tá? Então aqui pode ver que a gente não tem mais nada, né? Então ele travou em 551 bytes. Então aqui ele fecha a aplicação depois que ele trava, né? Então muito bacana. Então a gente pode parar aqui o nosso script. E agora a gente vai começar uma segunda parte da nossa exploração, tá? Agora a gente vai usar o Immunity Debugger para a gente entender aonde que está sendo esse ponto de overflow e com quantos bytes que a gente envia que ele está travando a aplicação, tá? Então a gente vai, eu só vou copiar o fuzzing aqui para deixar ele guardado, vou criar um outro arquivo chamado, pode ser connect.py, e a gente vai usar esse connect.py agora para fazer o nosso segundo teste, tá? Então como a gente sabe que ele trava perto dos 500, né? Então a gente pode até anotar aqui, 501, tá? Bytes. A gente já vai conseguir pegar o valor exato, tá? Por enquanto vamos dar uma limpada nesse código aqui, isso aqui não vai precisar mais. Isso também não. Os sockets a gente deixa, porque a gente vai precisar deles para enviar os dados. Então, aqui também, e o socket close. Perfeito, os de baixo aqui dá pra gente deletar eles, tá? Perfeito, deixa eu só salvar isso aqui. Vamos aqui agora novamente no Windows aqui, vamos abrir o Immunity Debugger, tá? Eu vou deixar o link dele na descrição para vocês baixarem também. Basicamente ele é uma ferramenta para vocês debugarem programas, tá? Qualquer tipo de executável, tá? Então se a gente clicar aqui em abrir, nós vamos aqui até a área de trabalho, né? Onde está o nosso executável. Então a gente vai aqui na área de trabalho do Windows e a gente tem o BrainPen ali, .exe. Então a gente executa ele. Ele abriu em segundo plano. E sempre prestar atenção em umas questões. Ó. Tem alguns steps que ele deixa em pause, tá? Isso é normal em algumas aplicações. Então quando ele aparecer pause ali, você só dá um play para ele continuar. Ele apareceu pause de novo, você dá um continuar, tá? Então aqui a gente já abriu a aplicação e aqui atrás a gente tem todo o cenário. Deixa eu explicar para vocês o que é cada uma dessas telas aqui, tá? Essa primeira tela é o código assembly dessa aplicação, tá? Então aqui tem tudo o que a aplicação está fazendo, porém em linguagem de máquina, né? Que é a linguagem assembly, tá? Desse lado a gente tem os registradores da CPU. Vou deixar um livro aqui, um e-book na verdade, para vocês lerem um pouco sobre os registradores, tá? E entenderem como que funciona tudo isso, como é que funciona uma pilha, o que cada um desses caras são responsáveis, tá? É bem bacana. Eu vou dar uma ideia, né, mas um pouco por cima, aí eu deixo por conta de vocês estudarem os outros, tá? A gente vai usar só 3 desses registradores, tá? Um desses registradores é o EIP, tá? O EIP, ele é responsável por... fica gravado aqui no EIP um endereço de memória, tá? E nesse endereço de memória, ele tem uma instrução.
como a gente pode ver aqui, tem um endereço de memória 7726 1D3C, tá? Isso é um endereço de memória. Aqui na lateral a gente pode ver tudo isso aqui que vocês estão vendo na lateral esquerda, isso aqui são endereços de memória. E cada endereço de memória tem uma instrução para executar. Por exemplo, push, tá? Vocês não precisam entender muito de assembly por enquanto, tá? Então o IP aponta para o endereço de memória, onde vai ser executado o próximo passo da aplicação, tá? Outro registrador que a gente vai usar vai ser o ESP. O ESP você pode usar ele para guardar dados, tá? Guardar, que eu digo, deixar parte do código, tá? Você pode manipular o programa, tá? Com que ele chame o código que você deixar guardado aqui dentro de ESP, tá? Então você pode guardar nele muita coisa. Por exemplo, um shellcode, tá? Já explico também o que é shellcode. Vamos por partes. Então a gente já está executando a aplicação. Vamos fazer o nosso fuzzing de novo, porém agora com o Immunity Debugger aberto, para a gente conseguir identificar isso, tá? Como a gente já tem o connect ali, a gente já vai usar ele. Vamos executar o fuzzing novamente. Porém ele não executou. Ele criou uma thread aparentemente, mas tá, foi. Perfeito. Só estava demorando um pouquinho. Então, perfeito. Então a gente pode ver aqui embaixo que ele exibiu assim, ó. Access Violation para executar esse endereço de memória. Porém, 414141 não é um endereço de memória, tá? 414141 é a letra A, porém em hexadecimal, tá? Então por isso que ele exibiu 414141. O que aconteceu aqui foi o seguinte, ó. Como a gente pode ver, aqui a gente tem todo o código ASCII, tá? Do que a gente enviou, tá? Então, quando ele tentou armazenar a variável, até conseguiu armazenar, porém a gente estourou o limite da variável e a gente conseguiu sobrescrever, como a gente pode ver, EIP, que é para onde a gente vai manipular a aplicação para ela executar um código que a gente queira. E a gente tem aqui também o ESP, olha que interessante, a gente conseguiu sobrescrever o ESP, porém veio muito pouco dado para cá, tá? Então, mas a gente precisa de mais espaço para poder gravar o nosso código ali, aqui tem muito pouco espaço. Provavelmente a aplicação ela suporta, por isso a gente vai fazer um teste agora para saber aonde a aplicação trava e para a gente começar a manipular ela, tá? Então, como ela está travada, né? Ela tá travada, ele apareceu como pausado ali, a gente vai reiniciar ela aqui. A gente dá um restart nela. Quando você clica aqui, você pode dar um restart ou você pode dar um kill nela ali e depois dar um start nela, tá? Então ela abriu aqui em segundo plano, a gente dá um start nos pauses, né? Que são 2 seguidos. E a gente tem um bind funcionando de novo, tá? Perfeito. Sim, ele continuou enviando aqui, porque eu deixei executando, tá? Então dá pra gente tirar aqui. Então ele deu de novo o Access Violation lá, porque eu deixei o script executando e quando ele voltou a aplicação ele continuou conectando. Então a gente reinicia ela de novo, dá os plays aqui nos pauses, tá? É normal aparecer, né, como eu disse. Então aqui a gente tem novamente executando o nosso bind e ali atrás tudo certinho, sem nenhum problema. Agora a gente vai usar uma ferramenta, tá? Que é utilizada para você criar um padrão, tá? Esse padrão ele contém letras, caracteres, tá? E números. Acho que é só letras e números, na verdade. Onde você consegue identificar, você fala o tamanho que você quer testar, né? O tamanho da sua string que você quer gerar. E a gente vai mandar toda essa string, por exemplo, a gente vai gerar uma string de 1000 bytes, tá? Aí nessa string de 1000 bytes, quando a gente enviar, ele vai aparecer lá embaixo, lá, Access Violation, né? Informando que deu um erro para acessar aquele endereço de memória. A gente copia esse endereço de memória e essa ferramenta ela vai falar pra gente com quantos bytes a aplicação trava, tá? Essa ferramenta, ela vem junto com o pacote do Metasploit, tá? Logicamente, a gente podia fazer isso manual, mas é sempre bom automatizar algumas coisas, tá? Essa ferramenta, geralmente, ela está dentro de... Se você estiver usando o Kali ou alguma distribuição que você baixou alguma ferramenta do Metasploit, geralmente ela está dentro de User, Share, Metasploit, Framework, Framework, pasta exploit, pasta tools, aí dentro de pasta tools tem a pasta exploit, tá? Então aqui dentro tem um arquivo chamado partner create, tá? Para ele você vai passar um parâmetro "-l" de length, tá? Que é o tamanho do seu buffer que você enviou, que a aplicação travou. No caso, o nosso último teste aqui, como a gente pode ver no
no fuzzing aqui foi de 1000, né? 1000 bytes. Então a gente vai colocar um buffer de 1000 bytes. Então ele gera um buffer de 1000 bytes com letras e números aleatórios para ele poder identificar esse padrão. Então vamos só esperar, ele demora um pouquinho mesmo, tá? Só esperar ele terminar. Perfeito, ele terminou. Então a gente copia esse código, então aqui tem exatamente 1000 bytes, tá? Em caracteres, né? E aqui no nosso conecta, agora a gente vai usar o nosso connect ali, né? E a gente vai criar uma variável chamada partner, pode ser, tá? Então a gente cola esse padrão de, vou até deixar um comentário, de 1000 bytes ali dentro daquela variável, 1000 bytes. E a gente vai enviar esse padrão, tá? Então a gente recebe a nossa resposta aqui, e aqui no em vez de buffer a gente vai enviar partner, tá? Então a gente vai enviar esse padrão lá para a aplicação para a gente identificar onde ela está travando, tá? Aí a gente salva o nosso connect e a gente vai executar ele, tá? Então a gente executa o nosso connect, a gente não obteve nenhuma resposta. Vamos ver se ele chegou a executar aqui. Bom, ele teve uma conexão, mas sem nenhum dado enviado. E aparentemente foi a nossa. Nome buff não foi definido. Vamos ver, na linha 10. Então, aqui na linha 10, aqui. É que no caso isso aqui a gente não precisa mais, né? Então a gente pode eliminar esse campo também, porque a gente já definiu a nossa variável ali em cima. Vou deixar separada ela. Então a gente salva só para a gente saber em quais passos que ele está. Vou dar um print aqui em cima, informando que foi iniciado, né? Iniciado. Aqui, depois disso aqui, ele já foi conectado, né? Então, só para a gente saber se ele conseguiu conectar ou não, né? Então a gente coloca como conectado. Isso. Aqui a gente pode tirar esse print aqui por enquanto. E a gente envia o nosso padrão e a gente não precisa receber a resposta, porque a gente sabe que ele vai travar, né? Então a gente não precisa receber essa resposta aqui. E depois a gente dá um último print informando que ele foi enviado. Foi enviado. Opa, enviado. Então, iniciado, conectado e enviado, tá? Então ele vai exibir esses 3 prints pra gente na tela. Então a gente dá um Python connect, iniciado, conectado e foi enviado. Então a gente vem aqui na aplicação agora, a gente tem novamente um access violation, né? Nesse endereço 35724134. Esse aqui é o endereço exato onde a aplicação está crashando, que é o endereço que está escrito ali no EIP, né? 35724134, tá? Então, para a gente poder identificar aonde trava isso, né? Então eu vou deixar ela travada por enquanto aqui. E a gente tem uma outra ferramenta também feita pelo que também está junto aos utilitários do Metasploit, que é o Partner Offset, tá? Com essa ferramenta a gente consegue identificar com quantos bytes a nossa aplicação trava. Então a gente passa o "-q", se não me engano é "-q", deixa eu colocar o "-h" aqui, isso, "-q", a gente passa o local onde crashou a aplicação. Então ela crashou em 3572, né? 35724134. Então 35724134. E a gente passa o tamanho da nossa string que a gente gerou, que é de 1000, o "-l", né? Então agora ele vai informar pra gente com quantos bytes essa aplicação está travando. Vamos esperar porque ele demora um pouquinho também. Ó, perfeito. Então ele disse pra gente que essa aplicação ela trava com 524 bytes, tá? Então, com exatamente 524 bytes, acontece o overflow nessa aplicação. Então, a partir de agora, a gente começa a pensar um pouco sobre o nosso exploit, tá? Então, a gente vai copiar o connect para exploit.py, tá? Então, a gente vai abrir o exploit.py, a gente pode eliminar esse partner aqui. Eu vou criar uma variável chamada overflow, tá? Ela vai ter exatamente 524 As, que é onde ele vai travar. Para a gente saber se a gente está realmente conseguindo manipular tudo isso, em vez de ele exibir qualquer coisa, dentro de EIP, ali onde eu mostrei para vocês, aqui no Immunity Debugger, EIP, eu vou sobrescrever de 42 em hexadecimal, que é os nossos Bs que a gente colocou. E aqui em ESP, eu vou adicionar vários Cs, tá? Então eu vou colocar até o nome como ESP. ESP tem que ser exatamente o resto de tudo isso aqui. Então só pra gente
se achar certinho, então tem que ser C vezes 524 mais 4 bytes dos Bs ali, dá 528, né? Então a gente tem que pegar o total lá, que é 1000, né? 1000 do nosso buffer, menos 528, tá? Então assim a gente consegue enviar certinho o tamanho de bytes que a gente fez travar. Então 1000, né? 1000 menos 558, perfeito? Então aqui a gente já consegue, com esse código, a gente consegue fazer a nossa aplicação travar de novo, tá? Porém aqui a gente vai tirar esse partner aqui, a gente vai colocar como overflow. Overflow mais o EIP e mais o ESP, tá? Então a gente pode salvar isso aqui e antes de executar a gente vai precisar reiniciar porque ela ainda está travada aqui. A gente reinicia, a gente dá um próximo e um próximo, perfeito. Então ela está executando a nossa aplicação aqui certinha, sem nenhum problema, né? Aparentemente. Vou até minimizar aqui para ficar mais fácil a visualização dos campos ali. Então perfeito, a gente está a aplicação rodando aqui, ali a gente tem os nossos registradores, né? Aqui embaixo o que a gente manda, tá? Então agora a gente vai fazer um teste com esse Python. Eu não vou colocar, vou mudar o nome de exploit para POC, tá? Por enquanto, POC.py. A gente vai executar como POC.py. Então iniciado, conectado e enviado, tá? Então olha só que interessante. Ele chegou todos os nossos A's, tem os nossos 4 B's aqui e tem os outros C's ali perdidos, tá? E olha só que interessante agora. A gente está começando a conseguir manipular a execução dessa aplicação. Então a gente tem os nossos A's aqui em EBP, né? Aqui em EIP, que é o ponto de overflow exato, a gente tem os nossos 4 B's, né? 42, 42, 42 e 42. Então aqui a gente tem os nossos B's. E aqui em cima a gente tem todos os nossos Cs aqui em ESP, tá? Então aqui se a gente rolar um pouquinho para cima, a gente consegue ver certinho qual é o endereço de memória que ele cracha e tudo mais, tá? Então a gente já conseguiu manipular muito bem a execução dessa aplicação, tá? Agora vamos para uma parte que é bem interessante, tá? A gente vai reiniciar a aplicação novamente. Agora, como eu disse, eu vou só explicar o que a gente vai fazer agora. Aqui em EIP, como eu disse, a gente... Posso dar um play aqui para deixar ela executando certinho já? Perfeito. Então aqui em EIP, como eu disse, esse é um registrador da CPU responsável por apontar para onde será executado a próxima instrução, né? Qual que é o próximo endereço de memória que ele vai chamar. A gente vai fazer uma técnica, tá? Onde aqui em EIP, como a gente consegue colocar qualquer coisa ali, a gente vai adicionar um endereço de memória aqui em EIP, informando aqui no assembly onde tem um jump ESP, tá? Então a gente vai usar uma biblioteca, se a gente clicar em E aqui, a gente consegue ver todas as DLLs que esse executável aqui está usando, tá? Então a gente pode usar qualquer uma dessas DLLs aqui para fazer essa técnica, tá? A gente pode usar ntdll, kernel base.dll, kernel 32. Vamos nesse kernel base, parece bem interessante, tá? Então o que a gente precisa fazer dentro, aqui é o assembly de todo o código da DLL, tá? Então a gente tem acesso ao fonte, né? Porém, em assembly desse módulo. Vamos fazer o seguinte, para a gente conseguir encontrar esse jump ESP, né? Então a gente tem o EIP, a gente vai precisar achar o endereço de memória onde tem um jump ESP. Tem uma técnica que dá pra gente usar, que é aqui o search for command ou Ctrl F, tá? Então esse cara, ele permite que você procure sobre códigos assembly aqui dentro desse módulo, tá? Então se a gente colocar jump ESP, a gente localizou um endereço aqui, 7635D2-4B, não sei se dá pra ver, mas é esse o endereço ali. E nesse endereço de memória tem uma instrução chamada como jump ESP, tá? Então o que esse jump ESP faz? Quando o EIP chamar esse endereço de memória, a gente vai falar para ele chamar esse endereço de memória e não chamar um outro endereço. Ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer a aplicação executar o que tiver dentro de ESP. Então a aplicação ela vai executar o nosso código que a gente deixar dentro de ESP, tá? Então a gente anota esse endereço de memória.
7635, tá? Então vamos lá no nosso código fonte. Agora sim a gente pode copiar de POC para exploit, tá? POC para exploit. Exploit.py. Então, aqui dentro da nossa exploit, em vez daqui o IP ser nossos Bs, o IP vai ser o nosso, vou até deixar comentado, como jump ESP dentro do kernel base.dll, tá? Então, o endereço lá que ele está gravado, deixa eu voltar lá para ver, essa primeira coluna informa o endereço de memória, tá? Então, 7635, então, 7635 D2 4B. Então, D2 4B. Então, esse é o endereço de memória que a gente precisa informar para ele executar. Quando a gente está numa conexão TCP, fazendo o que a gente chama de raw socket, tá? A gente está usando uma conexão limpa, né? Não é um protocolo, é direto, a conexão direta. A gente precisa inverter os pares, tá? O que é inverter os pares? Se a gente perceber aqui esse endereço de memória, ele é composto por 4 pares, tá? 7635, D2 e 4B. Para a gente enviar esse código e ele ser executado de forma coerente, correto com o software, ele precisa estar os pares de forma ao contrário. Como assim, Carlos? O código vai ficar exatamente assim. 4B é o último par, ele vira o primeiro par. D2 é o penúltimo par, ele vira o segundo par. 35 é o segundo par, ele vira o penúltimo par. E 76 é o primeiro par, ele vira o último par. Então é isso que é a inversão dos pares, tá? Então agora a gente vai mudar isso para opcode, tá? Então quando a gente coloca o /x, a gente forma que essa string ela vai receber um opcode, tá? Então aqui no opcode a gente vai informar para onde que vai ser o endereço de memória que o IP vai chamar, tá? Que é exatamente um jump ESP. Porém, para a gente confirmar se isso realmente vai funcionar, então a gente tem aqui o nosso, então é 4B, não 4D, né? 4B. Então 4B é D23576. Vamos só confirmar. 4B D23576, certinho, perfeito. Então a gente tem aqui o nosso opcode certinho, tá? Vou colocar assim como par, tá? Então a gente tem o nosso jump ESP nesse endereço de memória aqui, tá? Perfeito? No caso isso aqui, ele é estático, tá? Então toda vez que você... isso aqui é um endereço que ele é dinâmico, na verdade, não é estático, falei errado. Ele é um endereço dinâmico, então ele sempre muda, tá? Porém, a gente vai usar esse endereço do kernel base.dll. E a gente vai deixar o nosso CES por enquanto, tá? Só pra gente ter certeza de que isso aqui tá funcionando, eu vou colocar o que a gente chama de breakpoint, tá? Então, quando a nossa aplicação, se funcionar, ela vai chamar esse jump ESP aqui. Porém, pra gente saber se realmente funcionou, eu vou colocar um breakpoint aqui, memory on axis, tá? Então, quando a nossa aplicação chamar esse endereço de memória, ele vai fazer um breakpoint, ele vai parar, ele vai aparecer assim, breakpoint nesse endereço de memória. E aí sim significa que a gente está conseguindo manipular a aplicação, tá? Então a gente volta aqui no nosso dev, executa o exploit, iniciado, conectado e enviado. E olha só que interessante aqui embaixo. Então ele aparece assim, memory breakpoint nesse endereço aqui. Então, perfeito, o nosso EIP, ele conseguiu chamar o kernel base lá, né? Ele conseguiu chegar nesse endereço de memória e fazer a chamada para o jump ESP. Então aqui se a gente apertar o F9, se eu não me engano é F9, ele continua a aplicação, tá? Ela continua executando. Porém ele deu um erro ali para escrever porque ele tentou executar os nossos Cs aqui, né? Porém C não é um comando para se executar, tá? Então perfeito, a gente já conseguiu controlar todo esse fluxo da aplicação, desde o overflow até o ponto de transferência, né, encaminhamento para um outro registrador, onde a gente vai colocar o nosso shellcode e executar a nossa conexão reversa nessa máquina, tá? Então agora a gente começa a ter um papo mais interessante. Então vamos reiniciar novamente aqui. A gente não precisa mais daquele breakpoint. E perfeito, a aplicação está rodando aqui.
Então a partir de agora a gente já consegue gerar o nosso, vamos gerar o shellcode. Porém, o Windows ele tem algumas proteções, tá? Essas proteções são conhecidas como DEP, e também tem o ASLR, que é o ASLR ele é responsável por randomizar esses endereços de memória que a gente está usando, tá? Então, nessa primeira aula eu vou ensinar somente como que você usa os endereços de forma estática, e numa aula futura eu ensino como que você usa os endereços dinâmicos, que aí você usa uma técnica chamada ROP, tá? Com essa técnica você não tem esse problema, você consegue fazer o bypass, né, nesse ASLR, tá? Então, por enquanto a gente vai usar esse endereço estático, tá? Então a gente volta aqui no nosso Debian. Agora a gente vai gerar um shellcode. Acredito que vocês conheçam bem o que é um shellcode, tá? Para a gente gerar um shellcode, você pode usar várias ferramentas. Eu gosto de usar o MSF Venom, tá? Eu passo uma payload, né? Eu gosto de usar sempre a seção Meterpreter, famosa seção Meterpreter, né? Shell Meterpreter, como alguns dizem, né? Meterpreter, reverse TCP, tá? Por enquanto vai ser só TCP. E isso aqui vai apontar para um lhost, que vai ser o IP aqui do nosso Debian, né? Quem sabe que com if config no Linux a gente pega o IP do Linux, tá? Então 92.168.15.120. A gente coloca o lhost aqui nessa payload, um lport, eu sempre gosto de usar a porta 443, tá? Por costume, eu já deixo essa porta como padrão. Agora vem a parte que é bem interessante. O formato a gente vai ser saída em Python, porque a gente está executando nossa POC, né? Nosso exploit em Python. E agora vem uma coisa que é bem interessante, porque a maioria de vários exploits acabam não funcionando apenas por causa disso. Eu passei um parâmetro chamado "-b". O que esse parâmetro faz? Eu falo para ele gerar o nosso shellcode, mas ele não gerar o shellcode usando, por exemplo, byte nulo, que são upcode 00, tá? E 0A e 0D. Isso aqui são bytes nulos, tá? Ou são bytes que não são permitidos por padrão em aplicações, tá? Então, só revisando, né? MSFV no payload Windows Meterpreter reverse TCP. O lhost é onde o computador vai se conectar, o lport é a porta onde ele vai se conectar, né? Vai me dar a conexão reversa. O formato de saída vai ser em Python, um código em Python. E o nosso B aqui é os bad chars, né? Bad characters, que é os caracteres que eu não quero que ele crie o nosso shellcode, tá? Então vamos mandar ele executar aqui. Esse aqui também geralmente ele demora um pouquinho. Opa, aparentemente deu um erro aqui no MSF Venom. Big no int to big string. Isso aqui é um erro do Metasploit mesmo. Vamos tentar executar novamente. Perfeito. Então aqui ele gerou o nosso shellcode, tá? Uma informação super importante, tá? Para a gente guardar junto com o nosso código, o payload size, tá? O tamanho do nosso shellcode. Isso aqui é super importante, tá? Então 368 bytes. Isso aqui você tem que guardar esse número porque a gente vai usar ele já, tá? Então vamos abrir o nosso exploit aqui. Eu gosto de guardar essa variável junto com as outras aqui em cima. Aqui a gente não vai precisar mais daquele ESP dos nossos Cs aqui, então a gente pode eliminar esse cara aqui. Aqui a gente tem o nosso shellcode de conexão reversa, isso aqui cada um vai ter o seu próprio, né? Então vou comentar aqui como shellcode, vou colocar Meterpreter reverse TCP, tá? Então só deixar comentado para vocês entenderem o que está ocorrendo aqui. Aqui em IP a gente pode apagar essa variável também. Então aqui a gente tem o nosso endereço onde a gente vai chamar. E perfeito. Então a gente tem iniciando aqui, a gente tem o nosso socket conectado, perfeito.
Agora vem uma parte bem interessante, tá? Então aqui a gente não tem mais ESP, agora a gente tem um negócio chamado buff, né? Que é o nosso shellcode, tá? Porém, simplesmente se a gente enviar buff, provavelmente o Windows vai identificar que a gente está tentando injetar um shellcode e ele vai reclamar e vai falar que tem um vírus ali na... Você está injetando um código malicioso, tá? A gente sempre usa vários exemplos de injetar vários NOPs, tá? Antes do shellcode, tá? Então o que dá pra gente fazer é o seguinte: a gente inserir alguns NOPs antes da gente injetar o nosso shellcode e jogar o nosso shellcode pro final da string ali. Mas vamos fazer um teste primeiro, só para ver se ele funciona, apenas com os 15 NOPs, tá? Barra X 90 no formato opcode significa NOP, tá? Que é um byte nulo, né? Perfeito? Então ele envia NOP, 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 então a gente vai conseguir identificar isso lá no nosso código, tá? Então a gente envia 15 NOPs e mais o nosso buff, que é o nosso shellcode, tá? Então basicamente o nosso exploit estaria pronto, tá? Vou deixar aqui um Metasploit funcionando aqui. Opa, MSF console na verdade, né? Enquanto ele abre aqui, a gente vai lá no nosso Windows e vamos colocar um breakpoint de novo aqui. Na verdade, bom, eu vou deixar ele sem primeiro. Só pra gente ver como é que a aplicação se comporta e se a gente já consegue ganhar o acesso lá, mesmo com o Immunity Debugger rodando, tá? Ele disse que não conseguiu se conectar no banco de dados, sem problema. Só esperar ele abrir ali. Para quem não conhece, essa é uma ferramenta, né? O MSF Console é usado por bastante pessoas no mundo da exploração, tá? Ela é uma ferramenta que auxilia ali no dia a dia, na sua exploração, tá? Mas o que eu realmente recomendo é você criar uma sua, que é o meu projeto que está em andamento. Beleza, ele iniciou. Eu vou dar um use exploits multi-handler. Esse aqui ele não usa um exploit, tá? Ele só cria um handler, ele vai esperar uma conexão e a gente fala qual tipo de conexão que ele vai esperar. Então a payload que ele vai esperar vai ser uma Matterpreter reverse TCP. Matterpreter reverse TCP. Eu escrevi algo errado? Não. Ele reclamou, é o mesmo erro daquela hora. A gente inicia novamente aqui. Então, reverse TCP. Tá? Então agora a gente tem aqui a nossa payload setada e a gente tem esses três parâmetros que são requeridos aqui. Tá? O L-host, que é onde alguém vai se conectar, que é o 92.168.15.120. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Exato, 92.168.15.120. E o L-port, que a gente setou lá no nosso shellcode, é o 443, né? A gente deixa como run, né? A gente vai ficar esperando essa conexão nessa porta. E aqui a gente tem o nosso exploit aqui no nosso segundo terminal, tá? Vamos ver se isso aqui funciona usando, né, funcionou. Usando direto o Immunity Debugger. E a gente pode ver que ele não crashou agora, né? Ele não deu erro, porém ele apareceu uns caracteres meio estranhos aqui, né? Mas ele não deu erro e a aplicação continuou executando, mesmo a gente tendo ganhado um acesso na máquina Windows lá, né? Então se a gente dá um System Info aqui, a gente tem o nome da máquina, Windows 10, tá? Um domínio aleatório ali e x86, tá? Então, se a gente dá um PS aqui, ele exibe os processos que está executando na máquina, tá? Então aqui a gente já ganhou, então se a gente dá um shell ali, a gente está com acesso lá no desktop, né? Se a gente, por exemplo, criar um arquivo aqui chamado teste.txt, vamos ver se ele cria esse arquivo lá. E ele criou num outro desktop principal que eu tenho aqui, que está no outro monitor, mas ele criou aqui o nosso teste.txt. Ele abriu o bloco de notas lá também, né? Então, o 1 ali, tá? Então, só pra gente validar isso aqui, tá? Então deixa eu fechar isso aqui. Interessante, tá? A gente tem o Matterpreter aberto na máquina lá, porém se eu fechar aqui a aplicação, o nosso Matterpreter morre junto, tá? Então aqui ele falou que a aplicação foi terminada, né? A gente pode fechar aqui também. E o nosso Matterpreter foi fechado junto com ela, tá? A gente deixa escutando novamente aqui. E a gente vai executar o nosso exploit de novo.
E aqui a gente vai executar só a aplicação, tá? Sem Immunity Debugger, sem debugar, sem nada. Só a aplicação em si, sozinha, só ela. Vamos ver se ela trava, vamos ver se ela dá conexão, vamos ver o que acontece, tá? Então a gente vai rodar Python Exploit e esperar uma conexão reversa aqui. Então Python Exploit e a gente recebeu o nosso Meterpreter aqui de novo, bonitinho, né? Então System Info, a gente pode dar um help, né? Então a gente tem aqui todos os comandos disponíveis, né? Get privs, né? Os comandos padrões, privs. Então a gente tem todo esse acesso à máquina lá, né? Então, perfeito, tá aqui o nosso teste.txt, tá? A gente pode dar um exit aqui. Então a gente aprendeu nessa aula um pouco sobre overflow, um pouco superficialmente, fizemos na prática, né, um processo de fuzzing, identificação de exploração até a criação do exploit. Porém, ele está aberto a aplicação, como que eu posso migrar isso, né? Aqui entra outras questões de obfuscação, né, migração de processo, e isso a gente vai explorar em outras aulas aí. Como que você migra um processo, como que você, tendo acesso na máquina, como que você pega senhas, né, salvas em navegadores, você pega tudo isso que está do usuário ali. Eu vou disponibilizar essa pasta aqui, tá? Então, com esses 4 arquivos para vocês. Eu vou disponibilizar também alguns scripts, né? Onde você pode baixar o MSF Console, onde você pode baixar as ferramentas ali. E os links aqui do Immunity Debugger e do BrainPain para vocês também, tá? Então, essa foi a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês curtiram, vocês aprenderam alguma coisa, deixa um like aí, né? Se você já é inscrito, perfeito. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Vamos criar uma comunidade aí pra gente ir conversando. Tá ok? Até logo.